Assim, nós, na realidade, nós agendamos para novembro, nós só estamos na posição de conseguirmos a data para o sítio. Então, estamos vendo essa possibilidade, mas a ideia é novembro, mas nós vamos divulgar, com e certeza. dentro do possível vamos divulgar aqui também, no boletim, na internet. Com certeza, a gente vai falar muito sobre isso. A Alexandra de Uberaba, a gente está falando sobre perdas, né? Ela está colocando assim, gostaria de fazer uma pergunta para o Clínica da Alma. Sou separada há 2 anos, meu esposo saiu de casa, constituiu uma nova família e minha filha mais velha foi morar com ele. Até hoje não consegui superar essa perda. Mesmo sendo cristã, não consigo esquecer nem superar. Como posso lidar com isso? Talvez essa seja uma história também muito corriqueira aí nos lares. E é assim, é uma orientação, eu vou te dar assim, uma orientação paliativa, porque a gente precisa entender todo o contexto da separação, como que foi esse processo, a sua história, se já existem separações na sua família, heranças que você tenha recebido ou não. Mas, na realidade, nós precisamos entender, ou seja, existe possibilidade desse casamento ser restaurado? Não existe. Já constituiu uma outra família, estão divorciados legalmente ou não estão? Então aí precisa ser uma ministração na sua vida, porque aí precisa verdadeiramente você liberar isso e permitir que o Espírito de Deus possa sondar o seu coração e trazer a verdade de quem é você. Porque quando a gente não aceita a realidade que nós estamos vivendo, nós temos uma dificuldade com quem eu sou, ou seja, a minha identidade pessoal. E é nisso que o Espírito de Deus quer trabalhar no seu coração. Inclusive, você que perguntou, Alexandre, os contatos estão passando aqui embaixo. Às vezes, isso vai acontecer aqui com frequência, às vezes o caso é um caso que necessita de um acompanhamento mais de perto, às vezes a gente dá algumas respostas aqui que são exatamente genéricas, mas você pode entrar em contato depois com o pastor Rogério, até mesmo por esse e-mail, que com certeza você vai ser atendida com muito carinho. Está aqui, Ana, para provar isso. Ana, foi muito carinho realmente que você recebeu no seu tratamento. Você sabe que saiu de um inferno astral para um momento de fé. Como que foi esse dia que você entendeu que você estava presa nisso tudo? Que você falou, eu preciso me libertar. É a questão do medo, né? Porque o medo, você não consegue vencer o medo. Então, eu ia chover, eu quase morria. Ia viajar, eu quase morria, assim, literalmente, porque tudo eu tinha pavor, pânico. Você se sentia sozinha? Sozinha. Eu queria te perguntar também sobre a questão da perda dos pais, porque você falou aí que a sua mãe faleceu, seu pai faleceu. Faleci. Como é que foi para você esse momento do falecimento deles e como é que você ficou depois, né? Se você ficou presa a isso, já que você falou da perda do casamento dos pais lá atrás. Eu fiquei presa na perda da minha mãe. Porque, assim, como eu morava com ela e ela era uma pessoa que ministrava só derrota na minha vida, antes dela morrer, uns 2 anos antes, ela falava assim, eu vou suicidar e você vai ser a culpada. E o quadro do jeito que ela morreu foi como se fosse um suicídio. Mas a minha mãe era uma mulher de Deus, apesar dela ser doente, ela ter bipolar, né, depressão bipolar, mas ela fez um quadro de colocar um copo, uma bandejinha cheia de medicamento, como se tomasse e morreu, que ela morreu em casa dormindo. E aquilo ali foi um remorso, que foi só o Senhor Jesus para me tirar, porque eu me sentia culpada mesmo. Que literalmente ela me culpou e eu senti culpada. Então eu não enterrei ela, eu continuei. E ela tinha pintado muitas telas, que ela gostava de pintar telas, e foi uma forma talvez de não enterrar ela, colocar os quadros todos na minha casa. E eu não tinha entendimento daquilo que eu estava fazendo. Eu estava ali idolatrando ela, colocando ela ali no altar, né? E aí quando eu passei pelo tratamento, o pastor Rogério falou comigo, Ana, você tem que tirar esses quadros, tirar isso aí, enterrar sua mãe. Porque eu literalmente fui aceitando essas palavras de derrota e cresci assim. Então eu nunca achava que eu ia ser alguém, que eu nunca ia ser nada, né? E para me tirar isso, e quando eu recebi uma palavra de um pastor que foi à minha igreja, ele veio da África do Sul, ele falou, olha, Deus não te vê assim, você aceitou desde criança essas palavras de mentiras, isso é tudo uma mentira, uma enganação na sua vida, você não é assim, Deus não te vê assim. Te ligou no processo de libertação. Agora, pra gente fazer um gancho, você falou que depois você se casou. Casei. Depois que você passou por tantas perdas, eu acredito que possa ter afetado muito o seu relacionamento com o seu marido. Conta pra gente mais ou menos como que foi você lidar com essas perdas do passado no seu casamento. Eu posso pedir uma gentileza?
a gente está com a Alexandra mandou a mensagem para cá e ela ligou para conversar com o pastor Rogério acerca dos detalhes. A gente vai falar com você até o final do nosso programa, então daí você responde a pergunta da Luciana, a gente só vai falar com a Alexandra que já está na linha para falar. Deixa eu até corrigir aqui que eu falei inferno astral, mas não é nada ligado a astro, não, gente. Inferno astral porque é tudo demônio mesmo, então é inferno demoníaco mesmo, essa situação tem que quebrar, tá? Bom, Alexandra, bom dia. Bom dia, sou correntina, é a Alexandra. Alexandra, que bom. Desculpa, Alexandra, aqui, eu li aqui Alexandra, então, mas a Alexandra também é bonita, a Alexandra é muito mais. Alexandra, você tem à disposição o pastor Rogério para falar com você. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Não é a primeira vez que eu participo ao vivo do programa, e assim, eu fico feliz pelo Clínica da Alma também, agora esse quadro no programa, tem abençoado muito a minha vida, eu sei que é a vida de muitos. E eu gostaria de reformular essa pergunta que eu fiz, né? Que o pastor perguntou se eu tenho um quadro na família, tem, meus pais foram divorciados, tem eu sou EPC, sou terceira filha, também tem das minhas irmãs quadros de divórcio. E igual o pastor perguntou, né? Se existe possibilidade, né, de uma restauração. Eu até acreditava nisso antes dele se casar, porque eu fiquei 2 anos, né, na expectativa dessa volta, porque foram 20 anos de casado, né, que eu me casei com ele há 20 anos, e eu esperava mesmo. Só que no dia que ele se casou, foi dia 20 de julho, né, ele se casou novamente, teve o divórcio mesmo, né, a gente assinou o divórcio, não que eu quisesse, eu tentei 3 vezes, né, diante do juiz, consegui que ele não quisesse esse divórcio, mas ele continuou naquela tentativa e até que na terceira vez ele conseguiu, né, o divórcio. E no dia do casamento dele, que foi no dia 20 de julho, a minha menina, a mais velha, que tem 17 anos, ela não aceitava ela não queria a nossa volta de jeito nenhum, ela estava muito revoltada com o pai. E qual foi a minha surpresa? 1 semana antes do casamento dele, ele começou, né, a ir atrás dela, tentar reconquistá-la, e com 1 semana parece assim, que a cabecinha dela, não sei porque também, né, nesse processo da adolescência, ela falou, não, eu não vou perder meu pai, mãe. E a gente começou com muita discussão, eu não queria que ela fosse no casamento, e ela discutiu comigo, foi uma discussão até muito triste, e eu falei para ela que se ela fosse no casamento, eu não queria mais ela em casa. Assim, em um momento de nervoso, eu soltei essa palavra. E, infelizmente, ela aceitou ir embora com ele. E tem 2 meses que eu também estou sofrendo essa perda, que é a da minha filha, que também está mexendo muito comigo. E o que me entristece mais, né? E eu tenho falado isso ao Senhor, eu não consegui tanto segurar o meu casamento, né? E agora minha filha, e isso está me fazendo, né, uma pessoa assim, me entristecendo muito. Tenho pedido muito ao Senhor, tenho recebido a ajuda dos irmãos, a ajuda do meu pastor, mas eu, assim, humanamente falando, eu não estou conseguindo lidar com essas emoções. É porque eu tenho um pequenininho de 6 anos e a minha do meio de 12 que estão comigo. Eu estou tentando, né, assim, pedindo ao Senhor, a ajuda do Senhor, tentando segurar essa situação emocional por causa dos meus 2 filhos que estão comigo. Alexandra, eu vou te pedir um favor. Como o tempo da gente é bem curto, a gente vai desligar a ligação, o pastor Rogério vai falar com você e aí, com certeza, depois vocês vão desenvolver um contato para esse caso ser tratado de perto. Mas ele vai te responder agora, tá bom, Alexandra? Tá bom. Deus te abençoe, Obrigada, viu? Fica com Deus. Pastor. Alexandra, realmente uma situação delicada, não é? E o meu pedido aqui, enquanto que você estava falando, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa estar agora consolando você. Amém. E trazendo equilíbrio nas suas emoções, trazendo equilíbrio nos seus sentimentos, trazendo também, ajustando seus pensamentos, para que o Senhor encontre esse espaço no seu coração e você receba o consolo dele. E o Senhor é esse Deus soberano que envolve os seus filhos, que abraça, e Ele é o Senhor das viúvas e dos órfãos. E a minha expectativa é que nesta hora, essa paz que vai além da nossa compreensão humana possa, invadir o seu coração e a sua mente. Eu entendo que precisa haver então um rompimento e uma quebra dessas maldições, e nós cremos nessa ministração sobre maldições hereditárias. A palavra de Deus diz isso, que a maldição ela alcança até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
e até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, como existe algo que está se repetindo na sua família, que são esses divórcios, então precisa ser rompido isso na sua vida, para que os seus filhos não enfrentem essa mesma realidade. Porque o intuito do inimigo, Satanás, é o quê? Ele destruir as gerações, ou seja, a árvore genealógica. Então existe esse espírito que está atuando nessa árvore genealógica chamada destruição de relacionamentos, de divórcios, de destruições, de adultérios, não é? Então precisa passar por uma ministração para quebrar isso, para que a sua vida seja resolvida e, consequentemente, aqueles que vêm após você não sofram dessa mesma dor, porque é dor tanto para você, é dor para os filhos, a separação, como o próprio testemunho da Ana, ou seja, o efeito da separação dos pais trouxe consequências para os filhos, não é? Então, isso Deus possa estar envolvendo você e consolando. E no caso também a questão, né, dos filhos, dessa filha, né, adolescente, Alexandra, aí é um outro processo que você deve realmente buscar de Deus sabedoria para que você reconquiste esse relacionamento com ela, né? Exato. Porque é verdade que ela, como ela disse, eu não vou perder meu pai, certamente ela também não quer perder a mãe, mas no momento ali, né, dos ânimos acirrados, Sim. ela acabou nesse rompante indo para a casa do pai, né, para estar com ele ali, porque teoricamente, o pai não era a pessoa que estava a incomodando naquele momento, né? Então, você precisa buscar muita sabedoria de Deus. Sim. Não tenha medo de pedir perdão para sua filha. E dizer, olha, filha, eu errei por ter falado dessa forma. Peça perdão, né? Em nome de Jesus e fala, olha, eu quero você junto comigo, não tem problema nenhum. Você pode visitar o seu pai quando você quiser, pode passar final de semana com ele, passar férias, não tem problema nenhum. Não só ela, quanto os outros filhos. O grande problema que a gente vê, infelizmente, não afirmo aqui que esse é o caso da Alexandra, mas a gente vê isso acontecendo com frequência, né? Pode ser o caso dela, mas talvez não seja, mas é uma situação recorrente na sociedade hoje, né? Casais voluntariamente ou involuntariamente utilizarem os filhos como Sim. escudo para ferir o outro. Então, isso é muito sério. É preciso que se entenda que o pai e a mãe são pais e mães o resto da vida. Né? Se o casal não quer ficar casado, é outra coisa. O fato do casal não querer ficar casado não tem nada a ver com a relação desses indivíduos, das suas respectivas relações com os filhos e vice-versa. Né?